Olá pessoal, eu sou Fernando Moreira, sejam muito bem-vindos ao canal História da Gente. Aqui nós contamos histórias incríveis de pessoas reais. Hoje nós vamos saber a história do Antônio. Antônio da Rocha Furtado nasceu em 19 de agosto de 1935 na Ilha dos Açores, em Portugal. Filho do também Antônio da Rocha Furtado e Maria da Conceição Silva, ele nunca conheceu seu pai e foi o caçula de 9 filhos. Passou fome na infância e virou completamente órfão com apenas 13 anos de idade, perdendo também a sua mãe. Ele dividia um colchão no chão da cozinha com 3 outros irmãos e muitas vezes lhe faltava alimento, passando horas a fio em uma fila imensa, revezando o lugar com seus irmãos para conseguir um pão e dividi-lo com a sua família. É importante mencionar que durante esse período, quando ele tinha apenas 4 anos de idade, dava-se início ao evento da Segunda Guerra Mundial. E apesar de Portugal se manter em uma posição de neutralidade, o até então governo Antônio de Oliveira Salazar, o país sofreu com a escassez de bens essenciais e alimentos provocados pelo bloqueio marítimo e a crise econômica provocada pela guerra. Assim como muitos outros que estavam em situação de pobreza, ele frequentou a escola pública até os seus 10 anos de idade, aprendendo o básico, a ler, escrever e fazer contas de matemática. Após a morte da sua mãe, ele foi cuidado pela irmã mais velha, mas devido às condições da época, ele já se viu obrigado a trabalhar desde criança. Trabalhou com agricultura, com pesca, com corte de lenha. Com a morte dos seus pais, os poucos bens que a família tinha foram para os seus irmãos mais velhos. E tanto ele quanto os seus irmãos mais novos foram obrigados a tentar a vida de alguma outra forma. O Antônio trabalhava, portanto, com qualquer coisa que aparecia na sua frente. Em Portugal ele foi pedreiro, encanador, pintor, carpinteiro, pescador, dentre muitas outras coisas. E apesar de trabalhar muito, as moedas que ganhavam não davam nem para comprar um pão. Ainda assim, Antônio participava de festas locais que eram promovidas pelos aldeões. Uma festa muito famosa na Ilha dos Açores na época era a festa da feiteira. Ele procurava participar dessas festas e em uma certa ocasião ele foi convidado por uma das bandas locais para tocar flauta, onde ele ganhou aptidão nesse instrumento. Era durante esses eventos que ele ganhava um trocado a mais. Então ele sempre procurava participar e tocar nessa banda. Foi uma dessas festas que ele conheceu uma moça muito bonita que se chamava Terezinha Dutra, que mais tarde veio a saber que ela na verdade se tratava de uma prima distante dele. Antônio então, atraído por essa moça, passava durante as noites nas ruas da vila procurando encontrá-la. Como tradição daquele local e época, as moças que se interessavam pelos rapazes esperavam na janela e jogavam lenços se elas tinham intenção de namorar com o rapaz ou não. Claro, sempre com a permissão dos pais. Mas infelizmente Antônio quase nunca encontrava essa moça em nenhuma das janelas. E sempre que ele frequentava o local, ele não a encontrava. Bom, a vida seguiu adiante, ele continuou trabalhando e eis que surgiu uma oportunidade dele mudar de vida. Quando chegou à maioridade, resolveu se apresentar para o alistamento militar. Em 16 de julho de 1955, com apenas 19 anos de idade. Foi convocado então, já no ano seguinte, tomando um barco até o continente, a capital de Lisboa. Como não estava acostumado com viagens de barco ou de navio, ele passou mal durante o trajeto inteiro. Mas a viagem, segundo ele, valeu muito a pena, porque quando ele chegou no continente, vislumbrando a capital de Portugal, Lisboa, ele se encantou pela cidade. Nas horas de folga do seu serviço militar, ele ia visitar a vida noturna de Lisboa, porque era muito agitada, cheia de cultura, cheia de lazer, coisas que não existiam em sua ilha natal. Apesar do exército oferecer uma vida super difícil, Antônio, já calejado com as dificuldades da vida, encarava aquilo como uma oportunidade de desenvolvimento e crescimento. Durante o primeiro ano, ele fazia parte da infantaria, mas por ter grande aptidão física, muita força e disciplina, logo no primeiro ano ele foi condecorado como o único apto de sua turma a fazer parte do 87º Pilotão de Cabos Armeiros de Portugal. Foi então que em 30 de março de 1958,
ele foi promovido ao primeiro cabo-armeiro do exército português. Durante o tempo em que serviu o exército, Antônio relata aos seus parentes que a parte mais difícil foram 60 dias de manobras militares realizadas pelo exército. Tratava-se de uma simulação de guerra, onde o exército mobilizava tanques de guerra, armas de festim, como se fosse uma guerra real. E apesar de ser uma simulação e a guerra já ter acabado aí por mais de 13 anos, muitas pessoas morriam nesses treinamentos. Ele relata, inclusive, ter perdido colegas próximos durante essas manobras. Na última semana das manobras militares, os soldados mais valentes, corajosos, destemidos, foram escolhidos a dedo pelo então major da Guarda Nacional Republicana, seu xará, Antônio Sebastião Ribeiro de Supínola. Durante essa semana, o primeiro cabo e o major conversaram bastante. E super indagado para saber como que o seu xará conseguiu chegar tão longe, ele perguntou a ele o que ele tinha feito. Antônio Supínola lhe dizia que a sua carreira militar, na verdade, foi reflexo de muita batalha, honestidade, disciplina e principalmente coragem. O primeiro cabo mal sabia, mas o seu major, 17 anos depois, se tornaria o 17º presidente da República de Portugal, assumindo seu mandato em 15 de maio de 1974. Após cumprir o seu serviço militar, Antônio da Rocha sentiu um enorme desejo de se mudar para o Brasil. 3 de seus irmãos já estavam no país e sempre lhe mandavam cartas dizendo que aqui eles começaram a trabalhar e começaram a prosperar através do comércio. Já cumprindo o seu serviço militar e motivado pelas conversas do major, ele resolveu seguir o seu instinto, tomou coragem e comprou uma passagem de navio até o Brasil para tentar construir a sua vida aqui. Em sua segunda viagem de navio, ele já não passou mal como da primeira vez. Mas apesar de achar que estava com sorte, logo ao chegar no Brasil, colocando os pés no porto do Rio de Janeiro em 12 de fevereiro de 1959, ele teve todos os seus pertences roubados, inclusive o dinheiro que trazia de Portugal para levar na casa de câmbio, trocar e pegar sua passagem de ônibus até São Paulo, onde residia o seu irmão. Mas Antônio não se abalou. Ele logo procurou alguém que pudesse lhe dar carona até São Paulo e conseguiu, com o caminhoneiro, chegar até a grande cidade. Chegando em São Paulo, ele ficou deslumbrado, porque de fato era uma cidade já muito grande, apesar de ainda estar em construção. Ele morou durante um tempo na casa de seu irmão e em menos de uma semana, lendo os jornais locais, ele se apresentou para um trabalho novo. Ele conseguiu seu primeiro emprego aqui no Brasil como garçom de uma das mansões da família Matarazzo. Antônio dizia que seu serviço como garçom na mansão Matarazzo exigia coisas que ele tinha, disciplina e pontualidade. Ora, o que ele descobriu é que, na verdade, além disso, esse era um trabalho que também exigia muita paciência, muita bajulação e muito requinte. Bom, Antônio era uma pessoa muito simples, muito prática, ele passou fome em Portugal. Então ele logo viu que aquele não era o trabalho para ele. Pediu então demissão do seu primeiro emprego aqui no Brasil. Porém, logo em seguida, conseguiu um emprego no Hospital Instituto Pacheco e Silva, na região da Pompeia, em 1961. Lá ele trabalhou como enfermeiro, já que tinha noção de primeiros socorros que aprendeu no Exército. Em pouco tempo, também se tornou enfermeiro-chefe. Com sua surpresa, o destino, ele reencontrou aquela moça que via nas festas da feiteira em Portugal, Terezinha Dutra. E aí surge uma grande história de amor. Eles se apaixonaram, se casaram e tiveram 3 filhos. No ano de 1962, Antônio se muda para o bairro da Vila Mariana, em São Paulo, no condomínio Adelino Pereira, onde trabalharia como síndico por 8 anos. E apesar disso, ele também exercia muitas outras profissões, porque ele trouxe muita experiência de Portugal. Após esses 8 anos vivendo na Vila Mariana, ele se muda para Pirituba, São Paulo, onde seus irmãos moravam. E ali ele começa a construir a sua primeira casa. Um detalhe super importante, sozinho. Antônio, durante toda a sua vida, e como um bom português, passou fome, passou necessidade, sabia o valor do dinheiro. Economizava o pouco que ganhava para comprar materiais de construção e construir casas.
Ele não contratava mão de obra, pois ele fazia tudo sozinho: alvenaria, pintura, instalação elétrica, acabamento e até mesmo jardinagem. Nessa época, a cidade de São Paulo vivia um boom da construção e o Antônio fez parte disso. Como milhares de outros imigrantes que vieram para o Brasil, ele também foi um dos responsáveis por construir essa cidade, com muita dedicação e suor. Mas um dos seus maiores legados foi ter construído uma família. Ganhou muita admiração de vizinhos, amigos e também dos patrícios, que são os seus compatriotas. Mesmo após ter passado muita dificuldade em sua vida, o Antônio continuou sofrendo porque a sua esposa, infelizmente, era muito doente. Apesar de tudo isso, ele cuidou dela durante muito tempo, por toda a sua vida. Até que ela nos deixou em 7 de março de 2006, vítima de um câncer. Mesmo após a perda do seu grande amor, ele viveu muito feliz ao lado dos seus familiares, filhos e netos. Sempre ativo, com muita saúde, com muita força, com muitas histórias bacanas para contar, ele continuou trabalhando até o final da sua vida. Essa era a sua alegria: trabalhar, construir casas. Tendo inclusive construindo a sua última casa sozinho também, aos 79 anos de idade. Antônio da Rocha infelizmente nos deixou em 14 de dezembro de 2020, com 85 anos de idade, deixando muitas saudades. Ele deixou um legado de amor, de trabalho duro, de dedicação e de respeito à família. Seu exemplo nos inspira todos os dias. Pessoal, essa é a história do Antônio da Rocha Furtado, o meu avô. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para notificações. Escreve aqui embaixo se você conhece alguma história de superação, assim como a do meu avô. Até a próxima!